Você possui depressão ou convive com alguém que tem esse transtorno e quer aprender 4 técnicas cientificamente comprovadas para te ajudar a superar esse transtorno? Então pega papel e caneta e assiste esse vídeo até o final. Seja bem-vindo aqui ao canal Saudavelmente. Nós lançamos vídeos semanais nas terças, quintas e sábados sobre psicologia, psiquiatria e saúde mental de uma forma leve e descomplicada para te ajudar a promover qualidade de vida. Eu me chamo Maria Gabriela Sartori, sou psicóloga e especialista em terapia comportamental pela USP e nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre formas não medicamentosas para te ajudar a superar a depressão. Nós trouxemos aqui no canal vídeos explicando os principais sinais da depressão, as formas de tratamento também medicamentosa e psicológica e as principais causas psicológicas desse transtorno. O objetivo desse vídeo é te apresentar 4 técnicas que são amplamente difundidas dentro da psicologia e que têm comprovação científica para combater os sintomas da depressão. Então, se você não assistiu os vídeos, quero te convidar, ao final do vídeo eu vou deixar aqui o card com os vídeos dessa temática, mas entrar aqui no canal e acompanhar os vídeos anteriores. Como nós trouxemos anteriormente, existe um ciclo da depressão. Ela tem uma causa multifatorial, que entre elas existe o fator genético, mas também questões ambientais e psicológicas. No vídeo sobre as causas psicológicas eu explico melhor sobre isso e citando exemplos também. E a partir do momento em que a pessoa desenvolve a depressão, ela começa a apresentar uma série de sintomas que são muito únicos. Entre eles, os mais conhecidos, a apresentação de sentimentos como tristeza, culpa, raiva. Também sintomas cognitivos, de ter uma dificuldade de concentração, uma ruminação, que seria ficar pensando sempre nas situações anteriores, passadas que ela vivenciou. Um aumento também na ansiedade, de ficar também pensando, preocupada demais com todas as questões que estão por vir. Uma alteração no seu ciclo de sono e também na sua alimentação, com perda ou ganho de peso. Uma sensação constante de culpa, uma baixa enorme no prazer nas coisas que anteriormente traziam felicidade na sua vida. Maior apatia, apresentação também de ideações suicidas, um afastamento social, uma dificuldade de tomar decisões pessoais ou também do trabalho, dentre outros sintomas, tá, gente? Os sinais. Então, assistam os vídeos, não existem só esses sintomas, eu só estou trazendo um pouco por cima os mais conhecidos, por assim dizer. Mas é importante relatar aqui, a depressão é um transtorno que, apesar de ter esse padrão de sintomas, ele é muito único. Até pessoas que já vivenciaram depressão ao longo da sua vida, que inclusive a ciência traz que se a pessoa ela não busca uma ajuda no momento que ela está vivendo um quadro depressivo, o que, aliás, representa cerca de 80% das pessoas que possuem transtorno, que não sabem que têm transtorno e não buscam ajuda profissional, e aí, consequentemente, com o tempo ou com também habilidades pessoais, acabam conseguindo superar, mas ficam ali com resquícios, há uma chance dela desenvolver quadros depressivos ou durante a sua vida de cerca de 4 vezes. E também até poder vivenciar essa depressão e esse sentimento de uma forma crônica. Algo muito comum na clínica é ouvir relatos de pacientes que já passaram por quadros depressivos anteriores e que às vezes está em um momento com um quadro agudo e que fala: nossa, anteriormente quando eu vivi isso eu não tinha esses sintomas, eram de outras formas. Isso é muito comum. Por quê? Para algumas pessoas, às vezes o sentimento de tristeza, por exemplo, se a gente for falar no quadro dos sentimentos, talvez vai ser o que vai mais escancarar, e aí ele vai apresentar um maior choro, ele vai apresentar aquela sensação e aquele sentimento de tristeza de uma forma mais constante entre os outros sintomas, tá? Esse não é o único critério. Mas para outras pessoas, por exemplo, às vezes ela não vai vivenciar a tristeza de uma forma constante, e sim uma apatia maior nas situações, o que inclusive eu vejo como profissional que é um dos sintomas mais difíceis também para quem vivencia a depressão, mas também às vezes ela vai apresentar uma raiva de uma forma mais constante ou até a falta do choro. Então tá vendo como a depressão, apesar de existir talvez um padrão cultural
com uma ideia de que é sempre aquele modelo da que a pessoa depressiva, ela fica lá largada na cama, chorando e vai vivenciar talvez algumas outras mudanças de sintomas, mas não. Existem graus na depressão, leve, moderado e grave, e também quando a gente fala sobre sintomas é muito único. Não sei se você que está assistindo o vídeo está vivenciando a depressão ou já passou por isso na sua vida. Como é muito comum, cerca de 12 milhões de brasileiros possuem ou vão possuir também transtorno, é muito comum às vezes alguns pacientes trazerem questionamentos. Eu estou convivendo com a minha mãe ou com o irmão que tem, mas ele não está vivendo isso como eu vivi. E isso não quer dizer que ele não possua depressão. É um quadro único que, por isso, precisa ser avaliado e tratado de uma forma única para cada paciente. O tratamento psicológico, ele tem como objetivo ajudar o paciente na melhora do ciclo da depressão, quando a gente fala dos sintomas cognitivos, que são as questões dos pensamentos, as ruminações ou uma preocupação constante, e também nas queixas comportamentais, por exemplo, de um maior isolamento, uma dificuldade de tomada de decisão, uma dificuldade de vivenciar coisas prazerosas na sua vida. Consequentemente, ao tratar isso, as questões biológicas, elas também acabam caminhando para uma melhora. Por isso, é muito indicado a psicoterapia, porque a medicação, ela só vai atuar na questão biológica. Ela não vai tratar os traumas, as questões presentes que a pessoa está vivenciando, que está desencadeando maior esses sintomas, e também não vai mudar a forma como a pessoa se vê, como ela reage às situações, e consequentemente, ao tratar as questões comportamentais e cognitivas, as biológicas vão trazendo um resultado por promover, por exemplo, maior produção de dopamina, que traz uma sensação maior de felicidade. A primeira técnica, ela é muito importante e ela é a primeira que a gente ensina para os pacientes dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é ajudar ele a entender o quanto os pensamentos e as situações podem estar desencadeando esses sintomas. Então, o que eu quero sugerir? Que você comece a anotar situações em que você está se sentindo mais triste, com mais raiva, sentindo mais culpa. Anotar os pensamentos que você está tendo na situação e também as situações que possam estar desencadeando esses pensamentos. A segunda técnica é você anotar no final do seu dia coisas boas sobre você ou coisas boas que aconteceram no seu dia, para trazer um maior sentimento de gratidão. Nós temos uma tendência já natural, como ser humano, de focar mais nas coisas negativas. E quem vivencia a depressão, isso fica multiplicado a 50 vezes mais. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um vídeo muito interessante que te ajuda a ver isso. Nós somos educados a direcionar o nosso olhar mais para o nosso negativo. Por exemplo, se eu perguntar para você as características que você tem como pessoa, muito provavelmente você vai ter muito mais facilidade de trazer os seus defeitos, não é verdade? Então, quando você está vivenciando a depressão, isso fica muito mais acentuado. Então, ao anotar coisas boas sobre você, qualidades, ou anotar coisas boas sobre o teu dia, vai te ajudar a direcionar o seu olhar com maior carinho e autocompaixão para você mesmo. A terceira técnica se chama agenda comportamental. Ela vem de um protocolo de atendimento e tratamento da depressão maior, que seria o quadro mais grave de depressão, que se chama ativação comportamental. Ele é uma das técnicas, tá, gente? E o que ela consiste? Em você fazer uma agenda, isso mesmo. Eu até sugiro para os pacientes, às vezes, colocar um quadro na geladeira para ficar algo bem mais visual. Nessa agenda, você vai colocar os dias da semana e escrever atividades em que você se sinta bem. A gente faz isso em tratamento com o paciente traz aqui pra gente avaliar qual a sensação que ele teve, como foi a realização dessas atividades. E a gente sempre escuta dos pacientes o seguinte questionamento: poxa, mas eu tô sem energia, que é um dos sintomas maiores da depressão também, então eu não vou conseguir fazer essas atividades. A ideia é que, e é comprovado cientificamente pela ativação comportamental, nós temos uma ideia de que para fazer coisas, nós precisamos ter energia, ter motivação. E na verdade isso é uma mentira. O que é comprovado é que, ao fazer coisas, nós desenvolvemos motivação. Tenta perceber isso durante a semana para você ver.
É ao trabalhar, ao fazer uma atividade física que você desenvolve uma produção de dopamina ou de maior prazer nas situações, nas coisas do seu dia a dia. Então, claro que quem está com um quadro depressivo está com uma energia muito baixa e tem uma maior dificuldade para fazer as atividades. Mas ao colocar na agenda, só por ter na agenda, vai ter muito provavelmente um aumento de produção de dopamina do teu cérebro, porque ele vai ficar feliz por coisas que você gosta, saber que vão acontecer ao longo da semana, mas também ao escolher coisas gradativas que você tenha mais facilidade ou até entender quais as dificuldades que você possa estar tendo para fazer e achar soluções para isso. Por exemplo, se uma atividade física é algo que você percebe que na tua história de vida te ajuda muito a se sentir bem, mas você está tendo dificuldade para ir na academia ou falta de energia para isso, o que a gente sugere em terapia é você fazer um combinado com um amigo, para o seu amigo passar na tua casa, te buscar e ir na atividade com você. Isso vai te ajudar a você se comprometer mais com isso e, consequentemente, se sentir muito melhor. A quarta e última técnica antidepressão desse vídeo de hoje não tem um nome específico, mas eu gosto de denominar para os meus pacientes como resolução de problemas ou autorresponsabilidade. Existe inclusive uma técnica chamada resolução de problemas, e se vocês quiserem que eu traga aqui no canal, deixa aqui nos comentários, tá? Mas no que ela consiste? No vídeo sobre as causas psicológicas da depressão, eu trouxe uma discussão sobre o quanto situações que você está vivendo ou que vivenciou ao longo da tua vida podem ter desencadeado a depressão. Lembra da primeira técnica que eu sugeri aqui, de você anotar os pensamentos e os seus sentimentos e as situações? Essa técnica também é muito importante para você perceber melhor quais são essas causas, porque às vezes está muito confuso para você e o tratamento psicológico também tem uma função de te ajudar muito mais nesse processo. Mas, por exemplo, se a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo, vai ser muito difícil para ela perceber até que esses sentimentos, que aquela relação com aquela pessoa que ela tem um sentimento muito forte, pode estar desencadeando a depressão. Mas com o anotar os pensamentos e as situações, pode ficar mais claro. Nessa quarta técnica seria você fazer algo a respeito disso, achar algo racional para resolver as questões que você possa estar vivendo. Então, por exemplo, se você está num trabalho está te trazendo muita tristeza, insatisfação. Ficar, de certa forma, no trabalho vai continuar sendo um grande desencadeador da depressão. Então, tomar medicação e fazer terapia sem decidir algo a respeito disso não vai resolver nem nada. Então, essa quarta técnica é você ter uma postura de autorresponsabilidade sobre os seus problemas ou as questões que você está vivendo. Talvez você perceba que uma coisa que está mexendo demais com você é você estar com dificuldade de lidar com decisões dos seus filhos, com o fato dele, uma frustração muito grande que seus filhos estão, sei lá, se relacionando com quem você não gosta ou tomando um rumo na vida que você não imaginava. Então é olhar para o que tem seu nisso e decidir talvez abrir mão desse controle, aceitar questões dos outros e olhar no que é seu e no que te cabe. Mas eu quero abrir uma ressalva aqui nessa técnica. De que forma? Se você que está assistindo aqui o vídeo está vivendo um relacionamento abusivo ou está vivendo uma condição social precária, com falta de dinheiro, com perda de algum familiar ou com alguma situação de doença, vai ser muito invalidante ouvir que você precisa resolver esse problema, até porque tem coisas que não tem solução. A perda de alguém, por exemplo, é uma delas. Uma situação de desemprego num país igual ao nosso, em que a gente vivencia muito isso diariamente. Então, vai ser muito difícil e, na verdade, muito não só invalidante, mas talvez vai aumentar mais uma culpa e uma cobrança em você. Então, escute essa técnica com sabedoria, tá bom? A minha intenção não é trazer cobrança e nem aumentar uma culpa, até porque existem fatores dentro de uma depressão que não estão cabendo só a você. Mas ela é uma técnica, na verdade, de um convite para você olhar para o que é seu e fazer algo a respeito disso. E até talvez, se não tem algo a fazer, por exemplo, se você está vivendo isso tudo que eu acabei de citar, talvez o ponto principal dessa resolução de problemas é se permitir pedir ajuda para algum familiar, para algum religioso, para alguém da sua comunidade, para um profissional também, e também entender a atuação do tempo como algo importante para te ajudar a superar a depressão.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas 4 técnicas antidepressão. E quero saber a opinião de vocês nos comentários, se vocês já utilizaram alguma delas, se alguma das que eu citei é algo totalmente novo e você não tinha uma noção que poderia ajudar de alguma forma. Quero ressaltar que esse vídeo não tem a intenção de passar nenhum diagnóstico para você e não substitui nenhum tratamento, apesar de ser técnica, e você pode sim e deve, o incentivo de trazer esses vídeos é para você ir desenvolvendo mesmo habilidades no seu dia a dia, mas ele não substitui tratamento. Talvez ao aplicá-las e você perceber dificuldades, isso pode e deve ser um sinal de que você precisa de uma ajuda profissional mais guiada para o seu transtorno. Se você gostou desse vídeo, quero te convidar a curtir, deixar seu comentário, nem que seja um emojizinho, tá, gente? É muito importante para o YouTube entender esse vídeo como relevante nesse assunto. Compartilhe com seus familiares e amigos, a gente não pode esquecer o quanto que a depressão é presente na nossa sociedade e atitudes como essa vai ajudar alguém de alguma forma. Se inscreva aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Um beijo e até breve!